Bom dia a todos. Uma bênção estar aqui com vocês. Há 2 sábados atrás nós estávamos numa Santa Ceia aqui, né? Foi maravilhosa. Renovamos os nossos votos com Cristo Jesus. O que você gosta de fazer nas suas férias? Viajar? O Emerson está prometendo que vai te levar lá para... Não sabe, né? Um lugar... O Campuri? Não, Campuri não, né? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer nas minhas férias é uma coisa simples. Eu sei que a gente, quando fala em férias, a gente pensa em viagens e a gente gostaria de estar em lugares bonitos, né? Para a gente poder descansar e tudo mais. Mas eu confesso para vocês que uma das coisas que mais me deixava feliz e ansioso por começar as férias é que eu ia lá para uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Registro, onde eu sou natural, né? Para passar aquele período de férias com a minha mãezinha. A cidade não é bonita, se alguém já foi lá sabe disso, né? É uma cidade pequena, não tem muitos atrativos, mas às vezes não é o local e sim as pessoas. E eu ficava ansioso por ir, porque então era o momento de eu pegar minha mãezinha e passear com ela. Íamos para Cananéia, para Ilha Comprida, para Peruíbe, andávamos com aquela bicicleta que tem lá na praia, que eu não sei qual que é o nome daquilo, né? E eram momentos assim, bem gostosos, podia levar minha mãe para comer fora, em restaurantes. Eu não sei se você que tem os paizinhos ainda, aproveita os momentos. Porque quando eles vão, a gente sente muita falta desses momentos. E aí no dia 15, 16 de março de 2024, eu estava terminando uma série evangelística lá no grupinho de Ipiranga, ainda era grupinho, né? E aí depois do final da série, nós, juntamente com os líderes da igreja, nós fomos lá em Americana comer um pastelzinho. Quantos conhecem Americana aqui? Conhece, né? Ali no Pascoal Ardito tem um lugar chamado Rei do Pastel. Para mim, o melhor pastel que tem é lá. Estávamos lá, confraternizando, e eu recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que a minha mãe não estava muito bem. A minha mãe já vivia muito tempo com um problema muito sério no coração. Ela havia feito uma cirurgia na aorta e na mitral, e a cirurgia estava dando prazo de validade. E ela mandou mensagem: mano, a nossa mãezinha está no UPA, ela não está muito bem, está com dor nas pernas. E eu falei assim: beleza, mano, eu vou terminar a confraternização aqui e vou correr para Registro. Eu acho que era um sábado à noite. E eu remarquei, pedi para que alguém pregasse no meu lugar no domingo e fui para Registro. Chegamos de madrugada, eu fui direto para o UPA. A minha irmã precisava ir trabalhar, então eu falei: não, você vai descansar, vai trabalhar. Descansar para poder ir trabalhar e fico com a mãezinha. E nós ficamos ali no UPA conversando. Ela estava bem consciente, apenas com uma dor na perna, não sentia a perna. E nós passamos aquela noite ali, conversando, rindo, orando juntos. E ela foi transferida do UPA de Registro lá para o Hospital Regional de Pariquera-Sul, que é o hospital que tem mais estrutura da região. E passei mais uma noite com ela, virei o dia, passei a noite. Ela estava muito agitada, conversamos, oramos várias vezes. E de manhãzinha o médico... Eu falei: olha, médico, ela não está sentindo a perninha, está com temperatura diferente entre uma e outra. E aí chamaram o médico vascular e realmente identificaram que ela estava com uma trombose, já meio que avançada. E não tinha jeito, precisava passar pela cirurgia. E na cirurgia, minha mãezinha, ela não resistiu. Ela resistiu à cirurgia, mas o pós-cirúrgico não resistiu. Liguei para minha irmã, explicando a situação. Os médicos falaram que a morte ali era iminente, era uma questão de tempo.
Ela veio do serviço, nós oramos, clamamos, oramos muito a Deus, pedimos um milagre, porque eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas. 14 anos antes eu orei para que Ele salvasse minha mãe e Ele salvou. Nós fizemos a última visita, estávamos muito cansados, entramos no carro para dormir, minha irmã e o esposo dela no carro dela, eu e a Ivone, que também se deslocou aqui de Campinas para lá, e de madrugada, no dia 17 para 18, veio a notícia do falecimento da minha mãe. E eu, sendo pastor e muitas vezes consolando várias famílias enlutadas, não tinha palavras que me consolassem naquele momento. Você já passou por isso? Já passou? É muito difícil a gente perder alguém que a gente ama. A ideia de passar as próximas férias e as próximas séries ser de uma forma totalmente diferente do que a última. Como pode, né? Nós sabemos a verdade, conhecemos a palavra, mas a morte é algo tão difícil de suportar, que a Bíblia diz que até Jesus, quando viu a dor da família de Lázaro, ele também chorou. Eu já passei por alguns lutos na minha vida e nenhum deles foram fáceis. Dia 17 de maio de 2005, eu perdi meu pai em um acidente de trânsito. Em 2022, nós perdemos um filhinho que era o sonho, uma boa. E agora, em 2024, eu perdi minha mãezinha. E não é fácil. E eu estava conversando com Deus e falei, Deus, o que eu posso pregar nessa igreja? Há um tempo atrás, nós fizemos uma série que repassamos as 28 crenças fundamentais. Só que a gente fez isso no domingo. E, infelizmente, o público de domingo não chega a 1/3 do que é no sábado. Então, conversando com Deus, Deus colocou no coração que a partir de agora, nos sábados, nós precisamos revisar algumas doutrinas. Algumas vocês já estão carecas de saber. Só que a igreja é dinâmica, pessoas novas entram, não é verdade? E elas precisam ter um aprofundamento em cada doutrina. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Deixa o slide está aí. Está certo? Falar sobre isso, o tema da morte. Um tema tão difícil, tão duro para o ser humano. E eu descobri uma coisa, é muito fácil você tentar convencer alguém que está passando pelo luto, né? Tranquilizar, confortar. Mas a grande verdade é que muitas vezes as palavras, naquele momento, não surtem efeito nenhum. Porque realmente a morte, ela não é algo natural ao ser humano. Deus, Ele nos fez para ser eternos. A morte é um acidente provocado pelo pecado. Por isso que toda vez que nós perdemos alguém que nós amamos, é uma dor, é um buraco, e eu posso dizer a vocês uma coisa. É um buraco que nunca se fecha. É uma ferida que nunca cicatriza. Eu perdi meu pai em 2005 e até hoje eu vivo o luto dele. E imagino que alguns de vocês também. Mas afinal, o que a Bíblia, o que as Escrituras dizem sobre esse tema? A Bíblia diz que logo após o pecado, porque a garantia da vida eterna, o homem não tem a vida eterna por si mesmo. A vida eterna não é inerente ao homem. Para a continuidade da vida, o homem precisava permanecer em obediência a Deus. E assim continuaria comendo o fruto da árvore da vida. E o consumo desse fruto faria com que eles permanecessem eternos. Mas o pecado veio. E a Bíblia diz em Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Romanos 5,19, pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Desobediência. 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. 1 Coríntios 15,22, e Adão, todos
morrem e a morte é uma realidade para todos nós. É como se a nossa vida fosse um cronômetro em ordem regressiva, né? Cada ano que a gente passa comemora, mas também cada ano que passa parece que a gente vai se aproximando da realidade da morte. Tanto é, mais atual aí, pelo menos eu peguei esses dados hoje, que a cada minuto morrem cerca de 105 pessoas ao redor do mundo. Por hora, 6.300 pessoas. Em um dia, 151 mil pessoas descansam. E ao longo de uma semana, 1.060.000 pessoas descansam nesse mundo. Essa é a realidade. Eu gosto de fazer muitas coisas, é muito gostoso um pastor fazer casamento, uma cerimônia de dedicação, mas faz parte do ministério os cultos fúnebres. E eu tenho uma média no meu ministério. Alguns pastores até brincam comigo, né? Em torno de 25 funerais por ano. Por favor, me ajudem a diminuir essa meta, viu? Eu gostaria de diminuir um pouco. No máximo, uns 3 por ano. Mas estou dizendo isso para mostrar para vocês que a morte é uma realidade na raça humana. Não tem jeito. Em algum momento chega o nosso momento, a nossa vez. E aí vem a questão, a dúvida de muitos: o que acontece a partir da morte, a partir do último suspiro? E aí, meus irmãos, vai haver várias interpretações, várias ideias, dependendo da religião, e mesmo dentro do cristianismo, existem várias vertentes. Por exemplo, dentro do cristianismo tem a ideia do céu, o inferno, a ressurreição final, são várias vertentes. No islamismo, destino final, paraíso, né? Aquela ideia das virgens. Às vezes a gente não consegue cuidar de uma esposa, imagine só essa ideia do Islã, né? Também a ideia do paraíso e do inferno. O judaísmo, destino final, ressurreição futura ou o mundo vindouro. O hinduísmo é um ciclo de renascimentos e assim por diante. Então tem a reencarnação. Na parte espírita acreditam que existe a evolução, então por isso que muitos dos nossos amigos espíritas, eles pregam a caridade. Por quê? Porque se eu não for bom neste mundo, ou eu não evoluo, posso até mesmo regredir, certo? Ou, usando a ideologia da reencarnação, se eu for uma pessoa má nesse mundo, eu posso reencarnar num cachorro sarnento no futuro. E é por isso que existe essa ideia dentro do Espiritismo, de que eu preciso cuidar bem dos animais, eu preciso tratar bem todas as pessoas, porque senão, na próxima reencarnação, e nós não cremos nisso, eu apenas estou citando aqui, tá bom? Eu posso reencarnar numa vida muito ruim. É a caridade, as boas obras, mas não numa visão bíblica. Então, existem vários pensamentos em relação ao que acontece após a morte. Para aqueles que são céticos da Bíblia, aqueles que seguem o ateísmo, acreditam na ciência, na revolução humana, em que o ser humano pode resolver todos os problemas desse mundo. Mas tem um que eles não conseguiram resolver até hoje. Você pode ser bilionário, trilionário, mas em algum momento a morte chega. Mas tentativas humanas têm que ver com a criogenização humana, que nada mais é que congelar. A ideia é de que congela a pessoa, troca o sangue por um outro tipo de fluido, para, na esperança de um futuro, a tecnologia cresça tanto, que você possa trazer a pessoa de volta. E se você quer experimentar, você pode congelar o seu corpo inteiro por $200 mil. Convertendo em reais, quanto que isso vai dar mais ou menos? Acho que para nós não vai dar certo, né? Mas tem uma outra opção, que em vez de congelar o corpo inteiro, você pode congelar apenas o seu cérebro. Aí sai um pouquinho mais barato, $80 mil.
Talvez isso aí caiba no nosso bolso, né? Mas é uma tentativa, e veja só, essa ideia começou em 1967, nós estamos em 2026 e ainda não encontraram uma solução. É a tola tentativa humana de resolver o problema chamado morte. O que a Bíblia diz? Então, para entendermos esse tema, precisamos ir lá na origem e entender a criação, como Deus criou o ser humano. Então, Deus pegou o barro e, usando como ingrediente o barro, o Senhor fez um corpo e formou o primeiro ser humano chamado Adão. E Adão, meus irmãos, era bonitão. Se Adão tivesse vivo hoje, acho que nós não teríamos nem as nossas esposas. Pensa num homem perfeito, quase 5 metros de altura, não tinha barriga, não tinha entradas, era a perfeição. Só que Adão tinha o seu corpo, mas não tinha vida. E a Bíblia diz o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem então tornou-se o quê? Havia o corpo, mas não existia vida. Faça assim, ó. Sabe o que é isso? É o fôlego de vida concedido por Deus a você. E quando você parar de fazer isso, o que acontece? O fôlego de vida saiu, logo a morte. Então, o que é vida? É o corpo, mais este ar, essa força vital, esse fôlego de vida que nos proporciona viver. Só que aí surgem as ideologias, surgem dentro da filosofia, né? Porque o cristianismo herdou da filosofia essas ideias do dicotomismo ou tricotomismo, que nada mais é a ideia de que o ser humano é dividido entre corpo e alma, ou corpo, alma e espírito. E aqui no Brasil essa crença é muito forte. Então, as pessoas acreditam que existe o Diego carne, mas que dentro de mim existe uma entidade, alguns chamam de alma ou de espírito, né? Que quando eu morro, ela sai do meu corpo e vai para algum lugar, dependendo da ideologia, da vertente que a pessoa acredita. Isso seria verdade? Sim ou não? Vocês me ajudam aí. Nós precisamos entender que a Bíblia não foi escrita em português. Originalmente a Bíblia tem 3 idiomas, que é hebraico, aramaico e grego. E alguns termos na Bíblia precisam ser estudados à luz do original. E no hebraico a palavra espírito, ruá, ou no grego pneuma, de uma forma resumida aqui, apenas significa vento, sopro, fôlego de vida. A Bíblia não dá margem para entender que a palavra espírito seria uma entidade. E não estamos falando aqui do Espírito Santo, que é uma pessoa da divindade. O espírito humano, então, é um fôlego de vida. E temos as bases bíblicas. Gênesis 2:7, Jó 33, verso 4. E Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. No grego, interessante, pneuma. O que o carro tem? É interessante que o português e o grego, eles estão muito juntinhos, né? O carro tem 4 pneus. Como que é esse órgão que nós temos aqui? Vocês conseguem perceber a similaridade da palavra? E tudo isso está ligado ao quê? A ar, máquinas pneumáticas. O que é? Ar comprimido. Então, a palavra espírito nada mais é do que vento, fôlego, ar. Uma outra palavra que faz uma confusão é a palavra alma. Se espírito é só vento, o que seria alma? Qual o significado de alma? Esse sermão é aquele sermão que vocês, se quiserem, pode colaborar, viu?
Perfeito, meu querido irmão, é isso. A alma não é uma entidade que vive dentro de nós, mas a alma é o ser completo. A alma é a condição do corpo mais o fôlego de vida. A alma é um sinônimo de vida. Entendeu? A alma também não tem que ver com fantasma. A alma é vida. É um ser vivo. É um ser vivo. E aqui nós temos algumas informações, não vou ler por conta do tempo, tá bom? Mas quem quiser depois eu posso passar aqui para vocês. E aí nós temos a primeira doutrina criada por Satanás. Sabe qual foi a primeira doutrina criada por Satanás? Porque em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus disse o seguinte a Adão e Eva: se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no mesmo dia em que vocês comerem, certamente morrereis. Desobediência igual a morte. Mas vocês conhecem a história. E um capítulo à frente. Encantado por uma serpente. E essa serpente disse para Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não. Aí Deus diz o seguinte: Adão e Eva, ouvendo desobediência, surgindo o pecado, o resultado imediato é a morte. Aí vem o inimigo e diz assim: não, calma aí, não é bem assim. Esse Deus é um Deus amoroso. Você imagina que Deus vai tirar a vida de alguém? Não, pode comer tranquilamente, porque certamente não. Quem tinha razão? Quem tinha razão? Mas por que até hoje muitos acreditam na doutrina criada por Satanás? Porque Satanás é inteligente. Todos os dias a gente vê pessoas morrendo. E se vocês forem agora lá nos Amarais, no Parque das Flores, no Cemitério da Saudade, vocês verão pessoas sendo sepultadas. Se tem um lugar que não para, é o cemitério. Vem um carrinho, busca, depois vem outro e busca, assim por diante. Então, como Satanás consegue enganar as pessoas? Simples. A morte é tão real para o ser humano, mas ele diz assim: não, mas na verdade você não morre. Acontece que seu espírito, ele sai do seu corpo e assume uma outra forma, reencarna, evolui e assim por diante. Ele cria então a ideia do espiritismo. Quem está certo? Deus ou o diabo? E essa é uma ideia difundida grandemente aqui no Brasil e em muitos outros países, né? Que quando o ser humano morre, o seu corpo se decompõe, vai passando pelas fases da decomposição, e dependendo do tempo e de como foi feito esse sepultamento, até mesmo os ossos acabam sumindo com o tempo. E segundo a ideia espírita, então, na verdade, a alma se desprende, nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz, e qual que é o perigo dessa ideia? A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, leiam para mim, por favor. Legal. De quem vocês acham que o texto está falando? De quem? De Deus. Deus é o único que possui a imortalidade de forma inerente. Ele não depende de algo. A imortalidade é algo dele. Quando um ser humano acredita que quando morre, se desaclopa alguma coisa e continua vivendo de alguma forma, ele está nada mais, nada menos dizendo que ele é Deus, que ele possui em si a imortalidade inerente. E essa é uma ideia criada por Satanás lá no começo do motim no céu. Eu e você somos mortais. E a nossa vida depende do nosso Criador. E até mesmo quando tudo acabar, e quando Jesus voltar e houver a ressurreição, a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra haverá novamente a árvore da vida, onde nós vamos consumir do fruto para permanecer
vivendo. A eternidade no ser humano não é algo inerente. O único é Deus. O próprio profeta Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4, diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar. E se você for em algumas traduções, e talvez a tua Bíblia substitua a palavra alma por pessoa, ou a palavra alma por vida. Porque a alma é apenas a condição de vida. É o corpo mais o ar, é vida. Há também uma grande confusão em relação à questão do inferno. O que é o inferno? O que é o inferno? É interessante. Porque mesmo no nosso meio adventista, que nós falamos muito sobre esse assunto, e por isso que eu entendi que seria bom falarmos nisso no sábado, ainda há muitas dúvidas em relação a esse assunto. Há adventistas que creem que o inferno é um fogo que arde e que não cessa e que atormenta aquele que se perdeu por toda a eternidade. Queridos irmãos, não cremos assim. 3 palavras para definir então o suposto inferno: Sheol, ou céu, que o significado original é lugar dos mortos, é a sepultura, é a cova. Alguns falam como inferno, né? Vocês vão se escandalizar do que eu vou falar. Mas de uma certa forma, todos nós, se Jesus não voltar em nossa era, vamos para o inferno. Porque todos nós vamos para a sepultura, para o lugar de silêncio, para o lugar escuro. O próprio credo católico diz que Jesus desceu aos infernos. Por quê? Porque Jesus foi posto na sepultura. Tem o Tártaro, e quando a Bíblia fala nesse termo, ela está se referindo a um lugar de confinamento temporário dos seres rebeldes. É a habitação do capiroto e os seus aliados, que infelizmente se encontra aqui nessa terra. Esse obediamento de quem decretou, em vez de colocar o inferno como sepultura, colocou como inferno. A tradução fala. É uma construção cultural, porque misturou-se o cristianismo com a filosofia de Platão, de Sócrates, e aí houve uma forma cultural disso entrar em nosso meio e ser colocado como verdade. Confunde. Então são os 3 termos usados para inferno. Um tem que ver com a sepultura, outro tem que ver de fato com o lugar do confinamento dos anjos caídos, e o terceiro tem que ver com o quê? Havia ali perto de Jerusalém um lixão, né? Onde se queimavam. E o lixão era sempre abastecido por coisas que continuavam as chamas e queimavam e queimavam e queimavam. Que nada mais é que uma ideia de destruição completa. Em um outro momento, em outro sábado, quando a gente falar do milênio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o inferno. É só passar, para a gente ter uma base. Então, uma outra história muito interessante na Bíblia é de Lázaro. Pensa comigo. Lázaro, amigo de Jesus. Irmão de quem? De Marta e Maria, que moravam numa cidade chamada Betânia, e que Jesus era muito amigo. Inclusive Jesus pousou algumas vezes na casa dessa família. E de repente Lázaro fica doente, e Jesus não está em Betânia, e manda um mensageiro a Jesus, e dizem: olha, Lázaro está doente, mas Jesus, que é presciente e que sabe de todas as coisas, já sabia que Lázaro estava morto. E ele disse aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro dorme. Os discípulos, acreditando que Lázaro havia melhorado e estava repousando, Jesus precisou ser mais direto e disse: nosso amigo Lázaro morreu. Dessa forma, Jesus compara a morte com um sono. Mas não é esse sono que a gente tem sonhos e pesadelos, uma morte intermediária.
É cessar mesmo. É desligar por completo. É puxar o fio da tomada. E aí, Jesus voltou 4 dias depois. E vocês conhecem a história. Jesus pediu para que os discípulos removessem a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. 4 dias, Lázaro já não estava cheirando bem. Já havia começado o processo de decomposição. Mas Deus, Ele é extraordinário e restituiu a Lázaro a vida. E Lázaro veio para fora. E aí eu faço uma pergunta. Se essa história de que quando o ser humano morre, ele vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo se foi bom ou mal, ou reencarna ou evolui, fosse verdade, se isso, vamos imaginar que isso fosse verdade, Lázaro era amigo de Jesus, discípulo de Jesus, convertido a Jesus, então Lázaro deveria estar aonde se essa história fosse verdade? No céu. Imagine Lázaro, Roberto, curtindo o paraíso, pulando, se alegrando. E de repente, 4 dias depois do paraíso, uma ordem, aí desce e volta para esse mundo tenebroso. Faz sentido? Não faz sentido. Lázaro sai 4 dias depois, e Lázaro não comenta onde ele estava, porque ele não estava em lugar nenhum. Ele havia fechado os olhos e 4 dias depois abriu os olhos, e o tempo não passou para ele. E aí um outro texto que faz confusão, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que diz o quê? Leiam para mim. E alguns usam esse texto, distorcendo o texto. Eles dizem, está vendo? Quando a gente morre, se desacopla em nós alguma coisa, o Espírito, e volta a Deus. Ok. Então o texto está dizendo que todo mundo que morre, o Espírito volta a Deus. Até o mal. Seria isso verdade? Até o ímpio volta a Deus. Seria isso verdade? Obviamente que não. O que a Bíblia está dizendo? Lembra do termo, a palavra Espírito? O que significa? Vou contar uma coisa para vocês. Mas não é para ficar assustado não. Né? Às vezes eu vou visitar algumas pessoas no hospital, mas veja só, tem casos contrários também, viu? Há casos que o pastor ora e a pessoa melhora, amém? Mas há alguns casos, eu fui em um específico, que a esposa já estava com mais ou menos quase 6 anos com o esposo acamado, sofrendo muito. Ele foi para o hospital, estava muito mal. E estava no leito dele, eu de um lado, ela do outro, e ela disse assim, o seguinte, pastor, ore para ele descansar. Ele está sofrendo muito. Eu falei, ok, irmã, nós vamos orar e entregar isso nas mãos de Deus. E eu fiz uma oração. E quando eu saí da recepção do hospital, a irmã me ligou. Pastor, muito obrigado. Meu esposo acabou de descansar. E às vezes quando eu vou visitar alguns, acontece isso. Mas não tenho medo, pode chamar o pastor para visitar, tá bom? Às vezes dá certo também. Mas o que acontece? Eu já vi algumas pessoas tendo seu último momento. Há irmãos aqui que trabalham em hospitais, não é? Quantos aqui são enfermeiros ou da área de saúde? Cuidadores, enfim. Vocês já viram alguém descansar? O último suspiro? Dá sinais, né? A respiração fica diferente. Na minha terrinha falava assim, a suroroca da morte. Viu isso? E a pessoa dá o último suspiro, o ar que Deus deu inicialmente para ela viver, sai do seu nariz, da sua boca e volta para a atmosfera, porque tudo pertence a Deus. A Bíblia está dizendo que o fôlego original, o vento original, o ar que mantinha a vida, volta para a atmosfera que pertence a Deus. A Bíblia não está dizendo que uma entidade saiu de você e foi para algum lugar. Assim como a vida é corpo mais ar, a morte é corpo menos ar, morte. Tanto é, olha que texto interessante. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda.
Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó. E ao pó? Uau! Porque o que mantém a vida dos animais é a mesma coisa que mantém a nossa vida. É o fôlego de vida. E quando o animal morre, ele dá o seu último suspiro. E a mesma coisa que acontece com a gente, acontece com eles. O corpo se decompõe. Por isso, e o sábio disse, não temos vantagem nenhuma em relação ao processo da morte. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 a 10, veja que texto esclarecedor. Vamos dizer que meu amigo Alex aqui teve um piripaque, um infarto fulminante, não pode acontecer, viu? Tem um bebezinho para cuidar, tem que cuidar de saúde. A Bíblia diz, porque os vivos sabem que hão de morrer. Quantos aqui sabem que vão morrer? Eu vou morrer, não sei quando, mas eu vou. Se Jesus não voltar na minha geração, eu vou. Mas os mortos, eles sabem do quê? De coisa nenhuma. Nem tampouco eles terão recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. E nós temos duas formas aqui. De fato, todas as memórias são apagadas. Os neurônios morrem. Todas as memórias guardadas desde a sua infância até aquele momento desaparecem. E podemos também dizer no outro sentido, que para as outras pessoas que continuam vivas, até isso a sua memória com o tempo deixa. Porque a nossa memória permanece com os filhos, e talvez com os netos que conheceram por um certo momento, e já com os bisnetos só por foto, e em algum dia vão jogar as fotos velhas fora. E você simplesmente sumiu da história humana. Não é assim que acontece? Ah, não é não, pastor, então me mostra a foto do seu tataravô. Ninguém nem sabe. A Bíblia continua dizendo, também seu amor, seu ódio, o que mais? A sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre das coisas que se faz debaixo do, esse termo debaixo do sol é mundo dos vivos. Aquele que morreu não faz parte mais do mundo dos, não volta para assombrar não. Mas é tão interessante, né? Como essas coisas, algumas coisas são enraizadas em nós. Mesmo sendo adventista há anos, algumas coisas elas estão, está na raiz, a gente, né? Algumas palavras, algumas expressões. Nós mudamos de casa recentemente. E minha esposa queria saber se alguém havia morrido naquela casa nova que a gente está. Falei, Ivone, mas nós sabemos como que é a morte, né? Ela sabe, ela conhece muito bem, sempre deu estudo bíblico comigo. Mas é um negócio, né? Pô, morreu alguém aqui nessa casa, você fica meio cabreiro, né? Mas a Bíblia diz que não voltam para o mundo dos vivos. Verso 10 diz o seguinte, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque, amigão, quando você morrer e te colocarem na sepultura, não há nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Morreu, acabou. Outros textos. Salmos 115, verso 17, os mortos não louvam a Deus. Por isso que aproveita agora que você está vivo e cante quando for o momento de louvor aqui. Jó 7, 9 e 10, não podem voltar para... Viu, meu amor? Fique tranquilo, os mortos não voltam para casa. Isaías 38 diz, não podem aprender mais. Desligou. Então o que a Bíblia diz? Que ao morrermos, deixamos de existir temporariamente. No finalzinho a gente vai explicar isso. Pastor, é o seguinte, e as histórias aí? Porque eu
conheço pessoas, eu gosto muito de dar estudo bíblico, e a gente dá estudo bíblico para pessoas de diversas denominações. E algumas dizem assim: ah, pastor, eu vi a minha mãe. No dia que ela morreu lá no outro estado, lá no Sergipe, ela apareceu aqui na porta da minha casa. E aí? Difícil, né? Como explicar essas aparições? Havia um médium famoso aqui no Brasil chamado Chico Xavier. E o método dele era psicografava cartas, né? Então a família ia lá, ele entrava em transe e escrevia ali uma folha e dava para a família chorava porque a história contida ali naquele escrito eram histórias particulares que havia entre ela, entre a mãe e o filho, a letra era do filho, a forma de escrever era do filho, e como duvidar? É como se o próprio filho que havia falecido escrevesse a carta e entregasse para a mãe. Como explicar isso, pastor? A Bíblia diz. Nessas sessões espíritas onde as pessoas, elas afirmam que na sessão elas viram um ente querido, apareceu lá na sessão. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, o que diz lá? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Deixa eu contar uma realidade para vocês. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram com Satanás. E sabe quantos que é 1/3 dos anjos? Sabe quanto que é? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que é milhares e milhares. E eu acho que eles ultrapassam a quantidade de seres humanos. Em muito. E você sabia que toda vez que um ser humano nasce, na sua infinita misericórdia e amor, o Senhor ordena um dos seus anjos para que permaneçam com essa pessoa do seu nascimento até a sua morte. E Satanás, que copia todas as coisas que Deus faz, também copia essa ideia e diz: já que tem um anjo do exército de Deus cuidando do Ademir, pois então eu vou escalar um do meu exército para também te observar, do seu nascimento até a sua morte. E esse capirotinho nos persegue por onde quer que a gente vá. E sabe tudo sobre nós. Ele não tem poder de entrar na mente, mas pela observação ele sabe exatamente onde eu quero chegar. Ele sabe nos pontos fracos. E quando aparece nessas sessões essa pessoa, vou usar vocês dois como exemplo, pode? Uma questão didática. Robertão morreu. E o Roberto e a família do Roberto não conhecem a fé adventista, ok? Nessa história. De repente chega uma amiga para a Débora e diz: ó, Débora, é o seguinte, eu vi que você está muito triste aí, eu vou te levar num lugar aqui, você vai ter a oportunidade de conversar mais um pouquinho com o Roberto, tá bom? Não? Mas ela, na história, ela aceita, e ela vai no lugar, e de repente, quando estão nas orações lá, nos esquemas lá, de repente ela vê, e é o Roberto. Mesma aparência. E aquela entidade começa a falar, mesmo tom de voz. E até o perfume do Roberto espalha-se em toda a sala. E para piorar, o Roberto agora começa a falar assuntos particulares que só ele e ela sabiam. Qual que é a dedução lógica dela? Não tem como não ser o Roberto. Sabe o que a Bíblia diz? Era o capiroto que conhecia tudo sobre o Roberto. Imitou a aparência, a voz, as conversas que não foram em segredo e até o cheiro. Ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ele pode se transformar no que ele quiser. Hoje em dia não, porque as coisas estão modernas, mas mais antigamente, Jéssica, principalmente eu que nasci na zona rural, era comum o folclore brasileiro. Vocês lembram de algum folclore? Pastor, eu ouvi essa semana no podcast falando sobre inteligência artificial. Criaram um aplicativo que você conversa com Jesus. Cuidado. Cuidado. Será que o diabo pode usar a inteligência artificial? Pode.
cuidado para não se entregar à tecnologia de corpo e alma, viu? E até mesmo o folclore, eu não duvido. Meu avô contava uma história que havia brigado com o Saci. Chegou de madrugada em casa, tudo ensanguentado. Ele vinha do bar, né? Mas a justificativa que encontrou o Saci no meio do caminho. Bem, eu não sei. Vai que o capiroto tomou a imagem de um Saci, que era a crença na época, e realmente teve esse encontro. Mas eu estou dizendo que Satanás ele pode se transfigurar para enganar, a fim de enganar. Então tome cuidado. Tome cuidado com isso. Quando criança, adolescente, quantos aqui tem 40 anos de idade? Estamos juntos aí, viu? Está tomando muitos remédios ou não? Está melhor que eu então. Havia uma brincadeira e de vez em quando essa brincadeira volta. Uns anos atrás foi aquela da caneta, né? Charlie, é isso aí, né? Mas na nossa época era do compasso. Nós estávamos na escola, era um grupo de adolescentes. Eu não vou dizer como que faz, que vai que algum abençoado da igreja queira fazer. Não faça, tá bom? Mas era uma brincadeira espírita, onde os espíritos respondiam às nossas perguntas. E de repente nós nos reunimos e, claro, a gente achava que aquilo era mentira, que aquilo era balela. E a gente, os que manuseavam o compasso, era para enganar. Mas de repente o negócio começou a responder de verdade. E um pavor, um medo, uma energia negativa alcançou todo mundo. E nós tentávamos nos levantar para encerrar a brincadeira e não conseguíamos. A gente literalmente invocamos um espírito maligno ali. Nunca mais eu fiz isso. Sou um cara meio medroso, nunca mais. Mas eles são reais, eles existem. Por isso que a Bíblia recomenda expressamente que nós devemos fugir de qualquer tipo de espiritismo. Há irmãos adventistas que acreditam em horóscopo. Vocês acreditam nisso? Só quando dá certo, né? Há irmãos que eles vão naquela casa onde joga búzios, cartas, tarô. Irmão, isso é terreno do inimigo. E no terreno do inimigo a gente, se afasta e não se aproxima. Veja o que a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 18. Não permitam que se ache entre vocês quem queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique o quê? Adivinhação. O que mais? Dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, abomina, a expressão mais forte na Bíblia, abominação, algo que o Senhor não tolera. Por quem pratica essas coisas, e por causa dessas abominações, que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês, falando ao povo de Israel. Não se pisa no terreno do inimigo. Deus abomina essas coisas. E na história adventista, os pioneiros adventistas, homens que conheciam a Bíblia de capa a capa, se aventuraram nesse caminho e perderam a fé e se voltaram ao espiritismo. Homens de grande conhecimento bíblico. Nós não devemos possuir ou se aproximar de qualquer coisa que estão ligadas ao espiritismo. Nem mesmo levar livros ou coisas. Um tempo atrás, eu vou só resumir, eu tratei um caso alguns anos atrás de possessão real mesmo. E por mais que você orasse, a pessoa por um tempo ficasse liberta, voltava um pouco, ela voltava a ser possuída. E sabe por quê? Porque na sua casa, em seu corpo, havia objetos que pertenciam a quem? Pertenciam a quem?
Até as coisas que você ganha, você tem que analisar muito bem antes de trazer para sua casa. A Bíblia diz, ela fala agora da ressurreição, a ressurreição é algo real. Quando a gente morre mesmo, a gente deixa de existir, tudo esquecido, mas não para sempre. Porque o nosso DNA fica guardado na mente do nosso Deus, que não se esquece de nada. A receita da Elaine está na mente de Deus. Algumas pessoas dizem assim, pastor, pode ser cremado sim ou não? Pode ser cremado sim ou não? Pode ou não pode? Pode, por quê? Porque Deus não depende dos restos mortais para trazer a minha vida. A fórmula da vida e do DNA da pessoa está na mente de Deus. E Ele refaz do barro a partir do nada. Isaías diz, os teus mortos viverão e os meus mortos ressuscitarão. E esses 3 textos, e eu quero ir terminando por aqui, porque eu falei da questão da morte, mas agora eu quero falar da esperança. Dia 18 de março de 2024 foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Aquela madrugada nós passamos chorando sem parar. Mas não tem jeito, você tem que preparar o funeral, você tem que ir na funerária, você tem que mexer com toda a parte burocrática. E aconteceu que chegou o momento do velório da minha mãezinha. Eu tinha comigo ali o pastor Ebinho, você vai lembrar dele, foi pastor de Santa Bárbara, Americana. Tinha o pastor de registro e tinha um outro pastor, o Rogério. Eu tentei fazer o funeral da minha mãe, até falei algumas palavras, mas a dor é tão grande que a gente embarga e não consegue. E o pastor Ebinho continuou o sermão fúnebre. Eu nunca me esqueço de uma palavra que ele disse, e que eu também já disse, só que quando é dito por outro, e quando a gente está na pele é diferente, né? E ele olhou para mim e disse assim, pastor Diego, isso aqui não é um adeus, é um até, porque eu creio que a minha mãe morreu na fé, que quando Jesus voltar, Ele trará ela novamente do pó da terra, e nós teremos outras oportunidades de ter experiências maravilhosas. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 14 ao 16, que quando Jesus vier, com todos os seus anjos, a trombeta será tocada, e a voz do arcanjo será ouvida, e Jesus dirá, levanta-te do pó da terra, tu que dorme. Não importa se foi no mar, se foi sepultado em cemitérios grandes, famosos, ou se no interior de uma cidade. Todos os filhos de Deus, todos aqueles que entregaram o coração a Cristo e que descansaram em Cristo, ouvirão a voz de Jesus. Haverá um grande terremoto, os sepulcros irão rachar, irão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão, amém? Mas não é qualquer ressurreição. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 52, diz que os ressurretos ressuscitarão transformados num corpo incorruptível, imortal, porque terão acesso ao fruto da árvore da vida. Aqueles que morreram idosos ressuscitarão jovens, talvez na idade onde Adão foi construído, 30 ou menos ou mais, mas por aí, perfeita disposição, desenvolvimento completo, já imaginou? Aqueles que não tinham um membro do corpo, ao ressuscitarem serão completos. Aqueles que eram cegos, surdos, mudos, ao ressuscitarem verão perfeitamente, não precisarão mais de óculos, não precisarão de muletas, não precisarão de remédios. Ressuscitarão jovens, cheios de vigor, por uma eternidade. Por isso que João, ele diz o seguinte, é um verso que eu sempre uso quando faço os sepultamentos, os cultos fúnebres. O verdadeiro cristão, ele passa a ter uma visão diferente da morte. É claro que a morte dói. Quando chegar na sua casa, você vai saber que ela dói muito. Mas João diz assim, felizes
são aqueles que morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas. Jesus venceu a morte. No mesmo texto de 1 Coríntios, a Bíblia diz assim: onde está a morte? As tuas prisões, as tuas correntes, cadê? Não existe mais. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele resolveu o problema da morte, e ainda que morra, Jesus disse em João 11:25, ainda que morra, viverá. A morte foi derrotada. A morte foi derrotada. Muito em breve, Jesus virá, e nós veremos aquelas pessoas que nós amamos em pé novamente. Por enquanto elas não estão em nenhum lugar. Meu pai, a minha mãe, os meus avós, eles não estão. Eles deixaram de existir. O texto diz assim: não abrir e fechar de olhos. Porque para quem morre é isso aqui, ó. Pode ter passado 200 anos, 1000 anos, 10.000 anos, é assim, é um piscar de olhos. É a última visão da morte, e agora abre o seu olho e Jesus está em nossa frente. Amém? Deus seja louvado por isso. Agora eu quero terminar com um apelo. E se você morresse hoje? Porque não são todos que vão ressuscitar. A Bíblia diz, na verdade, e mais para frente a gente vai trabalhar sobre isso, que existe quantas ressurreições? Uma ressurreição é da vida. Essa ressurreição da transformação, da alegria, do reencontro, do paraíso. A segunda ressurreição ela não tem transformação. Não é para viver eternamente, é para sofrer a condenação final, a sentença final. E se você morresse hoje, meu irmão, minha irmã, estaria você salvo? Ao abrir os olhos novamente, quem você viria na sua frente? Jesus ou o diabo, como o coronel da última batalha, o qual ele vai perder? Pensa nisso. Porque às vezes a gente está vindo para a igreja, mas a gente tem uma vida dupla, e os nossos pecados estão dominando sobre nós, e verdadeiramente ninguém sabe, mas Jesus sabe, e eu sei, que se eu morresse hoje, eu perderia a minha salvação. Então é um momento de reflexão. Aliás, por que tanto esforço de Satanás para pregar uma ideia espírita? Sabe por quê? Porque se eu acredito naquilo que ele prega, ele me diz o seguinte: se você não for bom o suficiente agora, não se preocupe, você tem uma segunda chance, numa nova vida. Você pode regredir, mas depois pode evoluir de novo. Só que a Bíblia diz o seguinte: ao ser humano é nascer, viver, morrer e depois o juízo. Não tem segunda chance, a chance que temos é agora. E se morrermos fora dos caminhos do Senhor, ressuscitaremos na segunda ressurreição junto com o diabo. E eu não quero isso para vocês, e eu não quero isso para mim. Então este é o momento. Se há algum pecado, se há alguma coisa que está nos afastando de Jesus, esse é o momento da gente clamar a Jesus e dizer: Jesus, tira isso de mim, porque eu quero viver todos os dias, 24 horas ao seu lado. Amém? Nós vamos ouvir agora o grupo Princípios, e eles vão cantar uma música muito bonita do grupo Prisma, né? Meu Lar. Ao final da música, se você quer fazer esse concerto novamente com Jesus, eu peço que você se levante para fazermos uma oração todos juntos.
Amém? Eu fico impressionado como Deus, Ele tem planos extraordinários, né? Nós não havíamos combinado essa música, foi providência de Deus. Feche os olhos. Querido Jesus, muito obrigado porque o Teu sacrifício na cruz do Calvário derrotou aquele que é o nosso maior inimigo ao longo dos séculos, que é a morte. A cruz nos garante a vida e a vida eterna. É verdade, Jesus, que enquanto o Senhor não vem, ainda participamos da morte física. Todos os dias os cemitérios estão cheios. Mas a morte já não é mais um problema. Um dia o Senhor virá. Um dia o Senhor vai dar a ordem de comando. Sepulturas vão se abrir. Pessoas que nós amamos e que já descansam, os pais, avós, talvez esposo, esposa, filhos, netos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que aceitaram a Jesus como seu único Salvador pessoal, esses vão despertar incorruptíveis, transformados, felizes, para viver não apenas poucos anos como aqui vivemos, não para ter mais dor, não mais para sofrimento, mas viverão uma eternidade, num lugar extraordinário, num lugar que fica além da imaginação humana. Viverão para sempre, Pai, na presença de Jesus. Mas Jesus, o Senhor sabe muito bem quem nós somos, nos conhece de perto, e há uma possibilidade, Jesus, de mesmo tendo o nosso nome no livro da igreja, sendo batizado nas águas, e até mesmo muitas vezes participando dos ministérios, existe uma possibilidade real de estarmos nos afastando do Senhor,
permitindo que coisas do mundo voltem novamente à nossa vida. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E há uma possibilidade, talvez, de que essa pessoa, se morresse hoje, não participaria da primeira ressurreição, e sim da segunda. Ó Jesus, como pastor dessa igreja, Pai, eu clamo, Senhor, para que Teu Espírito Santo incomode tal coração, de tal maneira que este se converta verdadeiramente, que abandone o pecado definitivamente e viva uma vida plena em Cristo Jesus. Mas sozinho nós não conseguimos, Jesus, então precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós. E nesse momento nós clamamos por isso. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós. Mude a nossa mente, transforme o nosso caráter e nos prepara para um breve momento onde nós veremos o Senhor voltar entre as nuvens do céu e viveremos para sempre contigo. O grupo cantou uma música linda aqui, que faz menção àquilo que está nos esperando, ao novo lar, momento onde nós veremos e participaremos de uma alegria que nunca vivemos aqui na terra. Nos conceda isso, Pai. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei e o nosso Salvador. Amém, Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês.